Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja muito bem-vindo. Existem muitos mistérios não resolvidos no mundo arqueológico. Embora ninguém saiba as respostas para essas perguntas, elas continuam intrigando e fascinando arqueólogos em todo o mundo. Cada um desses casos apresenta um quebra-cabeça que ainda não foi resolvido. Quem foi o responsável por esses artefatos ou criações e quais foram seus motivos? Podemos nunca saber ao certo, mas definitivamente vale a pena explorar esses mistérios arqueológicos não resolvidos. Os restos de um salão de banquetes espetacular em Jerusalém foram revelados por arqueólogos ao anunciarem que o local seria em breve aberto ao público pela primeira vez. Considerado um dos locais mais impressionantes da cidade velha de Jerusalém, este salão de banquetes com cerca de 2000 anos fará parte de um novo tour pelos túneis do Muro Ocidental, criado pela Fundação do Patrimônio do Muro Ocidental em Israel. As escavações desse fabuloso salão de banquetes em Jerusalém, Israel, já acontecem há algum tempo. O Salão Oriental foi originalmente descoberto em 1867 por Charles Warren. Após a Guerra dos Seis Dias em 1966, quando Israel anexou a cidade velha de Jerusalém, novas escavações foram realizadas no local. Várias décadas depois, entre 2007 e 2012, os arqueólogos tentaram uma nova abordagem cavando um túnel ao longo da porção subterrânea do Sagrado Muro das Lamentações, também conhecido como Muro das Lamentações ou Muro Burak na tradição islâmica, sob as estruturas modernas para investigar as partes subterrâneas do Muro das Lamentações e seus arredores. Um salão de banquetes ocidental idêntico foi descoberto em 2007 no local pelo arqueólogo Alexander On, da Autoridade de Antiguidades de Israel. Nos anos seguintes, escavações feitas pela Western Wall Heritage Foundation e pela Autoridade de Antiguidades de Israel descobriram a parte central da estrutura do salão de banquetes. Surpreendentemente, essa parte do edifício incluía um reservatório de água, que alimentava a água por meio de canos de chumbo, onde jorrava pelos capitéis coríntios para o quarto. A estrutura do salão de banquetes da era romana foi construída por volta de 20 depois de Cristo. Esta data é baseada na datação por carbono de materiais orgânicos encontrados no local, assim como moedas e cerâmica. O Salão Magnífico era uma estrutura retangular medindo 24 metros por 11 metros. Este foi dividido em dois corredores idênticos no leste e oeste, medindo 7 metros de largura por 5 metros de comprimento. Estes eram conectados por um corredor com uma característica peculiar de água. De acordo com France 24, ao falar do salão de banquetes do período herodiano, o Dr. Wexler Dolla enfatizou que o é um edifício muito magnífico, um dos edifícios públicos mais magníficos que conhecemos do período do Segundo Templo. As escavações também revelaram os restos de sofás de madeira ao longo das paredes dos corredores. Os pesquisadores concluíram que isso prova que se tratava de um salão de banquetes, em vez de um ninfeu, já que os antigos gregos e romanos jantavam reclinados em sofás de madeira. Os arqueólogos não têm certeza quanto ao propósito real do salão de banquetes, e sendo que estava em uso há 2000 anos, talvez nunca saibamos com certeza. No entanto, devido à sua localização a apenas 25 metros a oeste do Monte do Templo, os especialistas levantam a hipótese de que ele estaria localizado na estrada principal que leva ao segundo templo judaico e poderia ter sido usado para as elites locais e dignitários visitantes, possivelmente em seu caminho para adorar no templo. O sítio arqueológico subterrâneo inclui evidências de vários períodos históricos, do Asmoneu, ao Herodiano e ao Romano. No final da era do Segundo Templo, dentro do Salão Oeste, eles instalaram uma piscina com degraus em gesso que achamos que serviu como um banho de purificação ritual depois que o salão saiu de uso, explicou Wexler Dolla. Uma sociedade antiga se desenvolveu em torno de uma economia agrária que incluía milho, abóbora, mandioca e outras culturas há cerca de 2000 anos em uma área costeira do Peru que recebe menos de 4 milímetros de chuva anualmente. Seu legado,
conhecido como Nazca, é mais conhecido no mundo hoje por meio das linhas de Nazca, antigos geoglifos do deserto que variam de linhas simples a representações de macacos, peixes, lagartos e muitas outras figuras intrigantes. Embora a teoria aceita seja de que as linhas podem ter sido construídas por motivos religiosos, a sofisticada arquitetura de aquedutos subterrâneos dos Nazcas era o poder vital que sustentava toda a sua sociedade. O sistema aproveitava reservatórios subterrâneos existentes naturalmente na base das montanhas de Nazca, canalizando a água para o mar através de uma série de túneis horizontais. Havia dezenas, se não centenas, de poços em forma de espiral conhecidos como puquios, pontilhando a superfície desses aquedutos subterrâneos. De 1000 a.C. até 750 d.C., o povo Nazca governou a região. As origens da formação dos aquedutos foram um mistério por décadas, mas de acordo com um ensaio publicado por Rosa Lazaponara, do Instituto de Metodologias para Análise Ambiental da Itália, sua equipe havia desvendado o mistério. Os cientistas usaram fotografias de satélite para identificar os puquios como um complexo sistema hidráulico construído para extrair água de aquíferos subterrâneos. Rosa Lazaponara acredita que sua descoberta explica como o povo original de Nazca conseguiu sobreviver em um ambiente com escassez de água. Além disso, eles não apenas sobreviveram, mas também desenvolveram a agricultura. Os puquios estão localizados na mesma área que as conhecidas linhas de Nazca e o significado desses antigos buracos tem sido amplamente discutido. Alguns historiadores e arqueólogos especularam que faziam parte de um avançado sistema de irrigação. Outros especularam que eram sepulturas cerimoniais. Muitos especialistas ficaram perplexos sobre como os habitantes nativos de Nazca conseguiram prosperar em um ambiente onde as secas podem persistir por anos a fio. Lazaponara e sua equipe conseguiram entender melhor como os puquios estavam dispersos na região de Nazca, bem como para onde corriam em relação às aldeias adjacentes, a que são mais simples até o momento, ou por meio de fotos de satélite. O que é óbvio agora é que o sistema de puquio tinha que ser consideravelmente mais sofisticado do que parece hoje, acrescenta Lazaponara. Ao utilizar um suprimento ilimitado de água ao longo do ano, o sistema puquio ajudou na agricultura extensiva do vale em uma das regiões mais secas do mundo. A origem dos puquios permaneceu um mistério para os estudiosos, uma vez que os procedimentos padrão de datação por carbono não puderam ser usados nos túneis. Os Nazca também não deixaram pistas de onde vieram. Com a notável exceção dos maias, eles, como muitas outras culturas sul-americanas, careciam de um sistema de escrita. A criação dos puquios exigiu a aplicação de tecnologia muito avançada, explica Lazaponara. Os arquitetos dos puquios não apenas exigiam uma compreensão completa da geologia da área e das mudanças sazonais na disponibilidade de água, mas a manutenção dos canais era uma dificuldade técnica devido à sua distribuição sobre falhas tectônicas. Isso significou um abastecimento de água consistente e estável por gerações em uma região que é uma das mais secas do planeta. Ou seja, o projeto hidráulico mais ambicioso da região de Nazca disponibilizou água durante todo o ano, não só para agricultura e irrigação, mas também para... A área da região de Nazca tem sido pesquisada por muitas décadas, mas ainda guarda muitas surpresas. Há alguns anos atrás, David Johnson, ex-professor, cinegrafista e pesquisador independente de Poughkeepsie, Nova York, propôs sua própria ideia sobre os geoglifos de Nazca. Ele argumenta que os padrões servem como mapas e apontam para fluxos de água subterrâneos que alimentam o sistema de puquios. Ele estuda a renomada manta das linhas de Nazca, que cobre cerca de 280 milhas quadradas, desde o início dos anos 1990, 725,2 quilômetros quadrados. Johnson passou muitas semanas na região da planície costeira do Peru investigando as linhas, que são consideradas um dos maiores mistérios do mundo. Os misteriosos buracos do Peru, segundo o pesquisador, certamente estão destinados a se tornar uma grande ilustração da capacidade técnica e criativa de um povo antigo transportado para a América do Sul a partir da região do Mediterrâneo.
Ele argumenta que algum tempo depois de chegar, os imigrantes, possivelmente por necessidade, construíram um sistema simples, barato e sem trabalho intensivo de coleta e filtragem de água.